O estalo ecoou como um trovão seco na praça de Alfama, onde o ar carregado de fado e sal do Tejo parecia congelar. O bandido, um homem de cicatrizes e olhares afiados, ergueu a mão contra o peito frágil de Manuel, o veterano de 81 anos que mal se aguentava em pé com sua bengala de madeira envelhecida. Velho asqueroso, some daqui antes que eu te quebre de vez, rosnou ele, e o tapa veio como uma sentença de morte, derrubando Manuel no chão úmido de chuva recente, seu chapéu de feltro rolando para as sombras das escadarias. Naquele instante, o mundo de Manuel desabou não pelo golpe, mas pela humilhação que reacendia feridas de uma vida inteira de silêncios e segredos. Manuel Costa, outrora sargento na guerra colonial em África, onde o sol queimava mais que as bombas, agora era só um eco de si mesmo. Seus cabelos brancos ralos, a pele marcada por rugas como mapas de batalhas perdidas, e os olhos castanhos que ainda guardavam o brilho teimoso de quem sobrevivera a tudo. Ele se arrastava pela Lisboa que mudara tanto quanto ele, as tabernas de outrora viraram bares de turistas, os fados de dor viraram selfies, e os preconceitos, esses persistiam como o cheiro de Maria Fumaça nos becos. Manuel não era de briga, aos 81, brigar era luxo para os vivos. Mas aquele tapa não era só carne contra carne, era o mundo cuspindo de volta o que ele engolira por décadas, a vergonha de um filho que amava de um jeito que a sociedade chamava de pecado. A praça fervilhava de olhares curiosos, mas ninguém se mexia. Uma senhora com chale de lã apertou o rosário, um grupo de jovens com cervejas nas mãos riu baixinho, como se violência fosse entretenimento barato. Manuel tateou o chão, sentindo o gosto metálico de sangue na boca, e pensou em João, seu João, o filho que ele criara sozinho após a morte da esposa, o menino que se tornara homem em segredo, escondendo amores que Manuel fingira não ver. Levanta-te, pai, murmurou para si mesmo, mas as pernas traíam, e o bandido já se afastava, rindo com comparsas que cheiravam a vinho azedo e rancor. Enquanto isso, a uma rua de distância, no coração pulsante do bairro alto, João Costa acelerava sua Harley Davidson preta, o ronco do motor cortando o ar como um grito de fúria contida. Aos 42 anos, João era uma força da natureza disfarçada de tatuador, braços cobertos de tinta que contavam histórias de rebeldia e redenção, cabelos pretos curtos salpicados de grisalhos precoces, e olhos verdes que podiam ser tempestade ou calmaria. Ele não era só gay, era um farol para os que o mundo tentava apagar. Seu estúdio, Tinta Viva, era refúgio para almas como a dele, jovens trans tatuando bandeiras de orgulho, lésbicas idosas marcando memórias de amores proibidos, e ele, João, o mestre das agulhas que curavam feridas invisíveis. Mas naquela tarde, o mundo de João rachava como vidro sob martelo. Ele recebera a ligação de um vizinho, seu pai, na praça. Um malandro o agrediu. O coração de João parou por um segundo, revivendo flashes de infância, o pai rígido, o militar que nunca abraçara, que olhara torto quando João confessara, aos 20, seu primeiro amor por um rapaz da escola. Isso passa, filho. É fraqueza, dissera Manuel, e o silêncio entre eles crescera como era venenosa. Anos de distância, João fugira para o submundo das motos e das noites de bairro alto, juntando-se aos Hells Angels portugueses, não por crime, mas por irmandade, um clã de cor e lealdade que protegia os fracos, os diferentes, os que o sistema mastigava e cuspia. Acelera, caralho, gritou João para si mesmo, o vento chicoteando seu rosto enquanto virava a esquina. Atrás dele, o rugido de mais 10 motos se unia como um exército mecânico, os Angels, seus irmãos de estrada, homens e mulheres de cicatrizes e corações abertos, muitos deles que eram como ele, unidos não por gangues, mas por um código antigo de honra. Liderando o pelotão estava Miguel, o vice-presidente do chapter lisboeta, um ex-militar como o pai de João, mas com alma de poeta, alto, barba espessa, e um olhar que desarmava brigas antes de começarem. Miguel e João. Isso era outra história, um amor que brotara devagar, entre viagens de moto pela costa alentejana e noites tatuando um ao outro sob luzes neon. Mas agora, não era hora para ternuras, era hora de sangue e justiça. A praça surgiu como um palco de teatro trágico. Manuel ainda no chão, cercado por um círculo de indiferença, o bandido encostado numa parede, fumando com ar de rei. João friou a moto com um guincho de pneus, o motor morrendo num rugido final que silenciou a multidão. Desmontou num pulo, o colete de cor dos Angels brilhando ao sol poente, e correu para o pai. Pai! Meu Deus, pai! Ajoelhou-se, erguendo o corpo frágil com mãos que tremiam não de medo, mas de uma raiva ancestral. Manuel piscou, os olhos embaçados reconhecendo o filho que ele amava, mas nunca soubera dizer. O bandido riu, achando graça na cena. Olha o maricas vindo resgatar o veinho. Vai chorar agora. As palavras foram faísca em pólvora. João se ergueu devagar, o corpo tenso como corda de arco, e os Angels desmontaram atrás dele, uma muralha de couro e metal, chifres de capacetes reluzindo como coroas de demónios benignos. Miguel parou ao lado de João, mão no ombro, um toque que dizia, estamos juntos, sem palavras.
A praça prendeu a respiração. O que era uma briga de rua virava lenda urbana. Você tocou no homem errado, disse João, voz baixa mas afiada como lâmina. O bandido avançou, punhos cerrados, mas parou ao ver o círculo se fechar. Não era só números, era presença, uma hora de quem já enfrentara infernos maiores que uma rixa de bairro. Miguel deu um passo à frente, sua voz grave e quando, ele tem 81 anos, seu covarde. E esse é o pai dele, meu sogro, por sinal. A palavra, sogro, pairou no ar, um soco invisível. João virou o rosto para Miguel, um flash de surpresa misturado a algo mais profundo, orgulho, talvez, ou o começo de uma ponte sobre o abismo familiar. O confronto explodiu em menos de um minuto, o bandido e seus dois comparsas investiram, mas os Angels eram precisão, não caos. Punhos voaram, mas controlados, um soco no estômago, um gancho no queixo, e o líder no chão, gemendo. João não tocou nele, ficou com o pai, limpando o sangue com a própria camisa, murmurando desculpas que não eram dele porque vieste, filho. Eles vão te machucar por minha causa. Manuel tossiu, mas nos olhos havia algo novo, não pena, mas admiração. A polícia chegou 10 minutos depois, sirenes cortando o crepúsculo como facas. Os Angels se dispersaram como fumaça, deixando só o essencial, João levando o pai para o hospital num táxi, Miguel seguindo de moto. No banco de trás, Manuel apertou a mão do filho pela primeira vez em décadas. Quem é aquele homem? O da barba. João sorriu, amargo e doce. É o Miguel. O meu companheiro. Silêncio. Então, fraco mas firme, ele parece forte. Como tu. No hospital de São José, sob luzes frias que contrastavam com o calor da rua, Manuel foi costurado, um corte no lábio, contusões no peito, nada que o matasse. Mas o verdadeiro ferimento era o outro. João esperava na sala de visitas, fumando um cigarro eletrônico que Miguel lhe passara, o cheiro de baunilha misturando-se ao desinfetante. Ele vai ficar bem, disse Miguel, sentando-se ao lado, coxa contra coxa num gesto casual que era tudo menos. Eles se conheceram há 3 anos, numa manifestação pela igualdade em Rossio, Miguel, o motoqueiro protetor, defendendo um grupo de jovens de neonazis, João, o tatuador que curava os feridos com arte na pele. O amor veio como uma estrada sinuosa, curvas de ciúmes, retas de cumplicidade, e buracos de dúvidas sobre se o mundo os deixaria seguir. Eu devia ter estado lá antes, murmurou João, esmagando o cigarro. Miguel virou seu rosto, pulgar traçando a linha do maxilar. Tu estavas trabalhando. E olha, salvamos o dia. Teu pai viu quem somos. Mas João balançou a cabeça. Ele nunca viu. Nunca quis ver. A confissão pesava, anos de cartas não enviadas, natais solitários, o pai afundado em memórias de guerra e viúva, recusando-se a entender o filho que o mundo rotulava de anormal. E agora, ironia cruel, os Angels, estereótipo de masculinidade tóxica, eram o que unia pai e filho contra o preconceito. Horas viraram noite, e Manuel dormia sob soro. João e Miguel saíram para o corredor, onde o eco de passos era o único som. Lembra da nossa primeira viagem? Para o Algarve, só nós dois, sussurrou Miguel, puxando João para um abraço rápido, daqueles que diziam, eu te amo, sem alarde. João assentiu, o peito apertado. Lá, eu me senti livre. Aqui, em Lisboa, é sempre uma batalha. Mas naquela noite, a batalha mudara de lado. Ao amanhecer, Manuel acordou com o sol filtrando pelas persianas, pintando listras douradas na parede branca. João entrara cedo, trazendo café e pastéis de nata da Confeitaria Nacional, gesto de paz, ou talvez de culpa. Bom dia, pai. Manuel se sentou devagar, o corpo doendo mas a mente clara. Ontem. Aqueles homens. São teus amigos. João hesitou, depois assentiu. Irmãos. Me protegem, como eu protejo os meus. Manuel fitou o filho, vendo não o maricas da juventude, mas o homem que salvara sua vida. E o Miguel? Ele falou de mim como sogro. Isso significa. João engoliu em seco. Significa que eu o amo, pai. Como amei o Paulo, o André. Amores que tu ignoraste. As palavras caíram pesadas, mas Manuel não desviou o olhar. Eu fui covarde, João. A guerra me endureceu, a sociedade me moldou. Tua mãe. Ela sabia, e me disse para te amar como és. Mas eu falhei. Lágrimas, raras como chuvas em agosto, escorreram pelo rosto enrugado. João pegou a mão do pai, sentindo o calor que faltara por tanto tempo. Não falhaste agora. Tu sobreviveu ao tapa. E eu.
Eu te protegerei sempre. A saída do hospital foi um ritual quieto. Miguel esperava na porta, ajudando Manuel a entrar no carro alugado, um gesto respeitoso que conquistou o velho sem palavras. De volta ao apartamento modesto em Alfama, com vista para o Tejo que serpenteava como veias de prata, a reconciliação começou aos tropeços. Manuel, teimoso, recusava ajuda para as escadas. João, paciente, contava histórias do estúdio, clientes que tatuavam o orgulho no pulso, casais que marcavam alianças na pele. É arte, pai. Cura o que palavras não tocam. Mas o mundo lá fora não perdoava fácil. O bandido, um tal de Vasco, líder de uma gangue de bairro que aterrorizava os idosos por diversão, jurara vingança. Notícias corriam como vinho em taberna, os Angels humilharam o Vasco na praça. E Vasco não era de perdoar, ele crescera em lares de ódio, filho de um pai ausente e uma mãe devota que via o diabo em tudo que não era normal. Seu tapa em Manuel não fora aleatório, era eco de preconceitos que ele vomitava em quem parecesse fraco, especialmente velhos como remanescentes de um Portugal podre. Dias se passaram em calmaria falsa. João mergulhava no trabalho, tatuando um drag queen que chorava de alívio ao ver sua imagem no espelho. Miguel organizava patrulhas noturnas com os Angels, olhos em Vasco. E Manuel? Manuel começava a mudar. No entardecer chuvoso, ele desceu à rua, bengala em punho, e sentou-se na esplanada da vizinha, Dona Rosa, uma lésbica de 70 que fumava charutos e contava anedotas de amores proibidos na ditadura. Conta-me mais sobre tua vida, Rosa, pediu ele, e ela riu, surpresa. Ora, Manuel Costa, o militar, querendo saber de sapatão. O mundo acaba mesmo. As conversas fluíam como o Tejo. Rosa falava de sua companheira falecida, de marchas clandestinas nos anos 70, de como o amor sobrevivia a tudo. Manuel ouvia, absorvendo, e aos poucos, o gelo em seu coração derretia. Uma noite, ele chamou João para jantar, bacalhau à brás feito com mãos trêmulas, mas cheiro de casa. Convida o Miguel, disse simplesmente. A mesa era pequena, mas o ar carregado de possibilidades. Miguel chegou com uma garrafa de vinho do Dão, respeitoso, contando histórias de motos e estradas sem um pingo de machismo. Eu servi no ultramar, como o senhor, confessou ele a Manuel. Mas aprendi que a verdadeira guerra é contra o ódio dentro da gente. João observava, coração inchado. Pela primeira vez, via o pai rir, uma gargalhada rouca, genuína, ante uma piada de Miguel sobre capacetes que escondiam lágrimas. Mas o idílio quebrou como vidro fino. Na manhã seguinte, um envelope escorregou por baixo da porta, foto de Manuel na praça, com a legenda rabiscada próxima vez, não tem motoqueiro para salvar. A ameaça de Vasco era clara, e com ela veio o medo, não pelo corpo, mas pela alma frágil que Manuel reconquistava. João reuniu os Angels num armazém abandonado no cais do Sodré, onde o cheiro de sal e óleo misturava sal de couro. Não é vingança, disse ele, voz firme. É proteção. Pelo meu pai, pela comunidade. Miguel assentiu, mas nos olhos havia preocupação. E se isso te custar tudo, amor? Teu pai só agora te aceita. João tocou o rosto dele, um beijo rápido na testa. Por isso mesmo. Ele merece ver que o amor vence. Enquanto isso, Manuel, sozinho no apartamento, folheava álbuns velhos, fotos de João criança, de si jovem em farda, de Isabel, a esposa que partira cedo demais. Uma lágrima caiu numa imagem, ele e o filho na praia de Cascais, João com 6 anos, rindo das ondas. O que eu fiz, Isabel? Como concerto. Ele pegou o telefone, discando um número que não tocava há anos, o de um antigo companheiro de armas, agora ativista pelos direitos GLBT. António, preciso de ajuda. Para entender meu filho. A trama engrossava com sussurros nas ruas. Vasco, ferido no orgulho, planejava um golpe, invadir o estúdio de João à noite, destruindo não só o lugar, mas o símbolo de liberdade que era. Seus comparsas, alimentados por ódios velhos, um deles, ironicamente, lutando com sua própria identidade que era reprimida, seguiam ordens cegos. Mas o destino, caprichoso como o fado, tecia teias. Um dos Angels, uma mulher trans chamada Lena, trabalhava como bartender no bar onde Vasco bebia. Ela ouviu os planos, sussurros de queimar o marica tatuador. A alerta chegou a João via mensagem cifrada, noite de lua cheia. Cuidado. Ele não esperou, armou o estúdio com câmaras, chamou Miguel e um punhado de fiéis. Manuel, teimoso, insistiu em ir, é minha culpa. Eu vou. João protestou, mas o pai calou com o olhar, deixa o velho lutar uma última batalha. A lua cheia banhava Lisboa em prata quando o ataque veio. Portas arrombadas, gritos e quando na bairro alto vazia de turistas.
Vasco à frente, machado na mão, olhos injetados de ódio. Onde está o veinho? Vou acabar o serviço. Mas o que encontrou foi uma emboscada de luzes e sombras, Ângelo surgindo de becos, Lena bloqueando a saída com uma chave de fenda improvisada. João enfrentou Vasco frente a frente, não com punhos, mas palavras. Tu ages por medo, não. Medo do que não entendes. Meu pai te perdoa, eu não. Mas para, antes que percas tudo. O clímax irrompeu em caos controlado, socos, quedas, sirenes distantes. Manuel, escondido atrás do balcão, viu tudo, o filho defendendo seu mundo, Miguel cobrindo as costas dele como um guardião. Num instante de pausa, Vasco hesitou, vendo Lena, a bartender que ele paquerara sem saber. Tu. És uma delas. Ela sorriu, feroz. Sou tudo que tu temes ser. O bandido recuou, o machado caindo, e fugiu com os restos de sua gangue, deixando para trás não vitória, mas dúvida. A polícia levou os feridos, mas a verdadeira cura veio depois. No apartamento, sob o luar que entrava pela janela, Manuel abraçou João, abraço de urso, desajeitado mas real. Eu vi, filho. Vi teu amor. É mais forte que qualquer guerra. Miguel observava, olhos úmidos, e juntou-se ao círculo, 3 gerações unidas por fios invisíveis de aceitação. Mas as histórias não acabam infelizes para sempre fáceis, há ecos. Semanas depois, Vasco reapareceu, não com ódio, mas com uma carta. Escondido no estúdio, ele confessava, eu bati no velho porque via nele meu pai, que me batia por ser fraco. Mas tu me mostraste outro caminho. João leu em voz alta para Manuel e Miguel, e o velho, sábio agora, disse, perdão não é fraqueza. É a tatuagem que não sai. A vida seguiu em camadas, João e Miguel planejavam uma viagem, levando Manuel ao Algarve, onde o mar lavaria as últimas mágoas. O estúdio floresceu com clientes que ouviam a lenda da Noite dos Ângeles, tatuando símbolos de resiliência. Rosa, a vizinha, organizou um jantar comunitário, misturando fado com hinos de orgulho. E Manuel, aos 81, aprendeu a dançar, devagar, com bengala, mas dançar. Numa noite de verão, na varanda com vista para o Tejo, João e Miguel se beijaram sob estrelas, mãos entrelaçadas. Obrigado por me fazeres acreditar, sussurrou João. Miguel sorriu. Obrigado por lutares. Ao lado, Manuel fumava seu cachimbo, sorrindo para o rio que tudo via. O tapa fora o fim de um capítulo, o que veio depois era o começo de uma sinfonia, de amor, de família, de um Portugal que, aos poucos, aprendia a abraçar seus filhos. Os meses que se seguiram ao incidente da praça teciam uma tapeçaria fina de normalidade, mas por baixo, as linhas tremiam com memórias frescas. João acordava cedo, o sol de Lisboa infiltrando-se pelas cortinas do apartamento compartilhado com Miguel no Chiado, onde o cheiro de café forte misturava-se ao de tinta fresca de tatuagens. Ele se espreguiçava, sentindo o peso reconfortante do braço de Miguel sobre sua cintura, um lembrete tátil de que o amor, quando verdadeiro, era âncora em mares revoltos. Bom dia, guerreiro, murmurava Miguel, voz rouca de sono, beijando o ombro nu de João antes de se levantar para preparar o pequeno almoço, ovos mexidos com chouriço, pão de milho torrado, simples mas cheio de afeto. Enquanto isso, em Alfama, Manuel iniciava sua rotina com uma rigidez que mascarava a fragilidade. Às 7, ele se vestia com a camisa engomada de sempre, calças de brim poídas mas limpas, e descia as escadarias íngremes com a bengala e quando como batidas de um coração persistente. A praça, agora, era aliada, crianças brincavam onde o tapa caíra, e Manuel sentava-se no banco de ferro, alimentando pombos com migalhas de broa. Bom dia, Sr. Costa, saudava o jornaleiro, e Manuel respondia com um aceno, mas dentro, as palavras de Vasco ecoavam, não a ameaça, mas a confissão que João lera em voz alta. Ele era como eu, perdido no ódio, pensou Manuel, e isso o tocava como espinho. João visitava o pai 3 vezes por semana, levando desenhos de tatuagens para aprovar. O que acha disto, pai? Uma âncora com asas, para quem navega tempestades. Manuel franzia a testa, estudando o papel com seriedade de general, e aos poucos, opinava, as asas precisam ser mais fortes. Como as tuas. Era seu jeito de dizer, estou orgulhoso, sem as palavras que ainda travavam na garganta. Miguel ia às segundas, sozinho, trazendo vinhos e histórias de estradas, lembra da curva em Sintra. Onde quase viramos panqueca. Manuel ria, e rir era bálsamo para os silêncios passados. Mas a calmaria era ilusória. Lisboa, cidade de 7 colinas e segredos enterrados, guardava surpresas nos becos. Uma tarde, enquanto João atendia uma cliente no estúdio, uma jovem bique queria flores entrelaçadas no antebraço, a porta se abriu com um tilintar de sino.
Entrou um homem magro, uns 30 anos, olhos evasivos sob boné abaixado. Quer uma tatuagem. Algo discreto. João ergueu o olhar, agulha pausada, sentindo o ar carregar. O homem era comparsa de Vasco, um tal de Rui, enviado para sondar. Discreto como? Perguntou João, casual. Rui hesitou, um lobo. Sozinho na floresta. Mas os olhos traíam, medo, não malícia. A sessão durou 2 horas, e Rui falou mais do que planejava, infância em subúrbios de Loures, pai alcoólatra que batia por fraquezas, e agora, dúvidas que o corroíam. Eu vi o que aconteceu na praça. Tu não revidaste como os outros fariam. João parou a agulha, limpando a pele. Revidar com ódio só multiplica o ódio. Eu escolho proteger. Rui saiu com o lobo inacabado, volto na semana que vem, mas levou consigo uma semente de dúvida, que brotaria em lealdade inesperada. Miguel, no armazém dos Angels, lidava com suas próprias sombras. O chapter lisboeta crescia, atraindo novatos que eram fugindo de famílias tóxicas, mas com crescimento vinha tensão. Um membro veterano, o Touro, resmungava contra demais frescuras no grupo. Somos motos, não desfile de arco-íris, rosnava ele em reuniões. Miguel, como vice, média, nossa força é a diversidade, Tourão. Lembra por que entramos nisso? Proteger os nossos. Mas o conflito ferveu numa noite de bebedeira, punhos voando no pátio, e Miguel levou um soco no costela, nada quebrado, mas o ego sim. João curou a contusão com gelo e beijos, no quarto iluminado por vela. Deixa os Angels serem o que são, amor. Tu és meu escudo. Miguel suspirou, traçando tatuagens no peito de João. E se o passado voltar? Teu pai. Ele mudou, mas e se o mundo não? João silenciou com um beijo profundo, lento, cheio de promessas. Seu amor era assim, não fogos de artifício, mas fogueira constante, aquecendo invernos emocionais. Manuel, por sua vez, mergulhava em leituras que Rosa lhe emprestava, livros sobre direitos humanos, memórias de ativistas trans, fados reescritos com temas de identidade. Isto é perigoso, Rosa. Faz a gente questionar tudo. Ela ria, soprando fumaça. Questionar é viver, Manuel. Tu questionaste tarde, mas melhor tarde que nunca. E ele questionava, chamava João para conversas longas, perguntando sobre o primeiro amor, sobre as marchas do orgulho que João marchara escondido. Eu devia ter ido contigo, confessou Manuel uma noite, voz embargada. João apertou sua mão, agora, vamos juntos. O primeiro teste veio no dia do orgulho, em junho, quando Lisboa se tingia de arco-íris. João convidou o pai para a parada, coração na boca. Só assistir, pai. De longe. Manuel vestiu uma camisa branca simples, mas com um broche discreto, uma pequena bandeira que Rosa lhe dera. Eles se juntaram a Miguel e Helena no Rocio, o ar vibrando com música eletrónica e gritos de amor é amor. A multidão era mosaico, casais de mãos dadas, drag queens em salto alto, famílias com crianças carregando balões coloridos. Manuel observava, bengala firme, olhos arregalados como criança em carnaval. Um grupo de skinheads, remanescentes de ódios velhos, tentou infiltrar-se na margem, vaias e bandeiras pretas. Os Angels, posicionados como sentinelas, bloquearam o avanço, não com violência, mas presença. Vasco, surpreendentemente, estava lá, não como agressor, mas como observador, ao lado de Rui, que agora usava uma camiseta com aliado estampado. Eu vim ver, murmurou ele a João, voz baixa. Talvez. Entender. O desfile fluiu, e Manuel, impulsionado por um surto de coragem, deu um passo à frente, juntando-se à corrente humana. João congelou, depois correu, mão no ombro do pai. Tu estás louco. Manuel sorriu, fraco mas radiante. Não, filho. Estou vivo. Eles marcharam juntos, o veterano de 81, o tatuador gay, o motoqueiro protetor, um trio improvável no coração da celebração. Flashes de câmaras capturaram o momento, e na noite, jornais locais titulados O Abraço Geracional no Orgulho de Lisboa. Mas o clímax emocional veio em particular. Após a parada, exaustos, eles subiram à colina do Castelo de São Jorge, onde o Tejo se estendia como tapete de prata. Manuel sentou-se num banco de pedra, ofegante. Eu te devo um pedido de desculpas, João. Por todos os anos que te fiz sentir sozinho. João ajoelhou-se, olhos no pai. E eu te perdoo. Porque o amor não conta erros, conta retornos. Miguel observava, discreto, mas seus olhos brilhavam, ele via no velho o reflexo de seu próprio pai, perdido para o Alzheimer,
e isso curava algo nele. Rui, o ex-comparsa, apareceu dias depois no estúdio, completando o lobo, agora com olhos que olhavam para um horizonte de esperança. Vasco tá mudando. Ele quer ajudar, de algum jeito. E ajudou. Quando uma onda de vandalismo atingiu o bar Esquier no Bairro Alto, Vasco e seu grupo, redimidos, patrulharam ao lado dos Angels, uma aliança frágil mas poderosa. O verão avançava, e com ele, planos. João e Miguel marcavam a viagem ao Algarve para agosto, com Manuel como convidado de honra. Leva bengala, mas nada de cadeiras de rodas, brincou o velho. Rosa juntou-se, prometendo histórias à beira-mar. Mas antes, um conflito interno abalou. Miguel recebeu uma oferta de transferir para o chapter do Porto, melhor estrutura, mas distância de João. O que fazemos? Perguntou ele numa noite chuvosa, deitados na cama com o som da chuva nas telhas. João pensou, coração dividido. Nós decidimos juntos. Como sempre. A discussão durou dias, cheia de silêncios tensos e toques reconfortantes, culminando num compromisso. Miguel ficaria, mas expandiria um chapter local, tornando-a para apoio GLBT. Tu és minha estrada, disse João, selando com um beijo que era voto. Outono trouxe chuvas, mas também florescimento. Manuel, inspirado, começou a escrever memórias, cartas para João, ditando para Rosa que datilografava. Nele, confessava amores não ditos da juventude, dúvidas sobre a masculinidade que a guerra impusera. João lia trechos, chorando e rindo, e tatuava frases-chave no braço: amor não tem farda. Quando o outono pintou Lisboa de ocre e castanho, com folhas de plátano caindo como confetes melancólicos nas calçadas, a família improvisada de João enfrentou sua prova de fogo mais sutil, o julgamento do coração. Manuel, cuja saúde oscilava como mar em maré baixa, sofreu um episódio, não o tapa de outrora, mas um desmaio na escadaria de Alfama, bengala rolando como dado do destino. João o encontrou caído, vizinhos ao redor como cor de preocupados, e o pânico o invadiu como onda fria. Não agora, pai. Não quando finalmente nos encontramos. No hospital, de novo sob aquelas luzes impiedosas, os médicos diagnosticaram arritmia, idade, estresse, mas controlável. Manuel acordou com João ao lado, mão na sua, e Miguel do outro, trazendo chá de camomila. Vocês dois. Parecem anjos caídos, murmurou ele, fraco. João riu, aliviado. Anjos de moto, pai. Mas o susto acelerou tudo. Manuel insistiu em mudar-se para o apartamento no Chiado, para não ser farto sozinho. João e Miguel adaptaram o espaço, uma cama extra no escritório, vista para o Tejo, transformando-o em lar triplo. A convivência era comédia e drama entrelaçados. Manuel resmungava contra o barulho moderno das tatuagens no estúdio abaixo, mas secretamente admirava os clientes, aquele rapaz com cabelo azul. Corajoso, como tu eras na escola. Miguel cozinhava jantares, cataplana de marisco que enchia o ar de alho e coentros, e Manuel ensinava truques de militar, dobrar lençóis como tenda, para durar. Noites eram para conversas, sobre a guerra, onde Manuel perdera amigos não só por balas, mas por amores escondidos em trincheiras, sobre o orgulho, onde Miguel contava de sua vinda do armário aos 25, chutado de casa pelo pai conservador. João florescera nisso, mas uma sombra pairava, o aniversário de morte de Isabel, sua mãe, em novembro. Todo ano, ele visitava o cemitério do Alto de São João, deixando flores e silêncios. Desta vez, convidou o pai. Ela gostaria que estivéssemos juntos. Manuel hesitou, memórias como fantasmas, mas foi. Sob ciprestes chuvosos, ajoelharam-se na lápide simples: Isabel Costa, Mãe Eterna. Ela te amava além de tudo, João. E sabia de ti antes de eu saber. Confissão que quebrou algo em João, lágrimas misturadas à chuva, abraço que selava lutos. Enquanto isso, nos Angels, tensões borbulhavam. O Touro, insatisfeito com a suavização do grupo, tramava com dissidentes, sabotar uma ação de caridade para provar masculinidade. Miguel descobriu via Lena, que infiltrara conversas de bar. Eles vão queimar suprimentos da marcha de dezembro, alertou ela. Miguel confrontou o Tourão num pátio enevoado pelo hálito de cerveja. Isto acaba aqui, ou acabas tu. Punhos voaram de novo, mas desta vez, João interveio, não como amante, mas como irmão. Luta por nós, não contra. O Tourão recuou, mas o racha ameaçava o chapter. Vasco, redimido aos trancos, provou valor. Ele rastreou os dissidentes, entregando provas a Miguel. Eu sei como é odiar a si mesmo. Não deixo isso acontecer. A aliança culminou numa emboscada pacífica, Angels e ex-gangue de Vasco cercando o armazém onde os suprimentos estavam, desarmando o plano sem um soco.
O Tourão fugiu para o interior, mas deixou lição: lealdade se constrói, não impõe. No estúdio, João recebia Rui regularmente, completando tatuagens que evoluíam, do lobo solitário a um peco unido. Tu me salvaste, de um jeito, confessou Rui. E salvou mais, quando um cliente jovem, fugido de casa por ser gay, apareceu machucado, Rui o escondeu, ligando para João. O rapaz, de 19 anos chamado Diogo, tornou-se aprendiz, varrendo pisos, aprendendo linhas, encontrando família. Natal se aproximava, e com ele, o primeiro feriado unido. Manuel, recuperado mas frágil, ajudou a decorar bolas de vidro no pinheiro, presépio com figuras que Rosa esculpira, incluindo um pastor que era com arco-íris. A ceia foi lauta, peru assado, rabanadas doces, vinho espumante. Brindes ecoaram, pela família que escolhemos. Manuel ergueu o copo, voz trêmula, por Isabel, que nos vê. E por ti, João, que me ensinas a amar de novo. Mas o ano novo trouxe reviravolta, uma carta de António, o amigo ativista de Manuel, convidando-os para um documentário sobre veteranos e direitos LGBT. Sua história, Manuel, o tapa, a redenção, pode inspirar. Manuel relutou: eu sou só um velho. João e Miguel convenceram: é tua voz agora. As filmagens foram em dezembro, câmaras capturando Manuel na praça, contando o tapa não como vitimização, mas catalisador. Meu filho me salvou. E me mostrou que coragem não é farda, é coração aberto. O documentário estreou em janeiro, num cinema pequeno no Bairro Alto, lotado de aliados. Lágrimas fluíram quando Manuel subiu ao palco, bengala de lado, abraçando João e Miguel. Vasco estava na plateia, aplaudindo, homem mudado, agora voluntário em abrigos. A mídia pegou, de agressão a abraço, a jornada de um veterano e seu filho gay. Fevereiro trouxe neve rara em Lisboa, e com ela, calmaria. João e Miguel escaparam para um fim de semana em Sintra, motos rugindo por florestas úmidas, parando em mirantes para beijos sob neblina. Casamo-nos? Perguntou Miguel, anel simples no bolso. João riu, lágrimas nos olhos, sim. Mas com pai como padrinho. Voltaram renovados, planeando. Primavera irrompeu com flores de jacarandá roxas, e Manuel, mais forte, juntou-se a um grupo de idosos que era, caminhadas no Tejo, cafés com histórias. Eu era invisível, disse ele a João. Agora, brilho. A primavera de 2026 desabrochou em Lisboa como uma promessa não dita, com o ar perfumado de laranjeiras e o Tejo refletindo céus de um azul impossível. João acordava com o canto de pardais filtrando pelas janelas do chiado, o corpo entrelaçado ao de Miguel, cujos roncos suaves eram sinfonia particular. Aos 43 agora, João sentia o tempo como aliado, as tatuagens em sua pele contavam não só dores, mas vitórias, uma nova, no pulso, com as iniciais M&M, para Manuel e Miguel, seus pilares. O estúdio, tinta viva, pulsava de vida. Diogo, o aprendiz, agora mestre em linhas finas, tatuava clientes com eficiência quieta, seus olhos castanhos ganhando confiança. Rui tornara-se fixture, trazendo amigos hesitantes, homens como ele, lutando com identidades fluídas. Tu criaste um santuário, disse Lena uma tarde, limpando agulhas enquanto o sol poente tingia as paredes de âmbar. João sorriu, mas nos olhos havia sombra. O casamento planeado para junho exigia coragem extra. Convenci o pai. Miguel, entrando com caixas de suprimentos, piscou. Ele já escolheu o fato. Azul marinho, para combinar com o Tejo. Manuel, aos 82, florescera na convivência. Seu quarto no apartamento era museu pessoal, fotos de Isabel ao lado de recortes do documentário, uma bandeira do orgulho dobrada com cuidado. Ele caminhava mais, bengala agora acessório de estilo, e juntava-se às reuniões dos Angels como um conselheiro honorário, sua voz grave acalmando brigas com anedotas de trincheiras. Na guerra, sobrevivíamos por irmãos. Aqui, é igual. O Tourão, exilado mas arrependido, voltara via carta: errei. Deixem-me provar. Miguel o testou em tarefas humildes, e aos poucos, reconquistou. Mas o conflito veio de onde menos esperavam, família distante. Uma prima de Manuel, tia Lúcia de Coimbra, leu sobre o documentário e ligou, não com parabéns, mas acusação velada: Manuel, o que é isso de paradas e maricas? Isabel se revira no túmulo. As palavras cortaram, e Manuel, ao telefone, tremeu. João ouviu o eco, intervindo: tia, o túmulo de minha mãe tem flores de amor, não julgamento. Desligou, mas o veneno ficara, dúvidas ressurgindo em Manuel à noite, insônia o levando a varandas solitárias. João notou, confrontando gentilmente: pai, o que te come? Manuel confessou, voz rouca: e se eu te envergonhar no casamento? Família de sangue contra a escolhida.
João abraçou-o, forte. Tu és o sangue que importa. E o escolhido. Miguel juntou-se, trio sob estrelas, tecendo promessas. Decidiram convidar Lúcia, deixa ela ver, ou perder. Preparativos do casamento eram ritual de alegria misturada à tensão. Cerimônia civil na Câmara de Lisboa, seguida de festa no cais, motos estacionadas como sentinelas, fado ao vivo com twist se quer. Rosa bordava gravatas, Diogo desenhava convites com lobos dançantes. Vasco, surpreendente, ofereceu-se como segurança, eu protejo agora. Mas uma noite antes do ensaio, crise, Miguel recebeu notícia, seu pai, no Porto, hospitalizado com pneumonia, sussurrando arrependimentos em delírio. Ele quer ver-me casado, disse Miguel, olhos úmidos. João insistiu, vamos. O ensaio espera. A viagem foi épica, Harley de João rebocando Manuel num sidecar improvisado, Miguel na frente. No hospital, o pai de Miguel, um homem seco de 70, olhos como os do filho, estendeu a mão trêmula. Ouvido teu. Companheiro. Desculpa os anos. Palavras curtas, mas Miguel chorou, João ao lado, Manuel murmurando orações de soldado. Família se reconcilia em leitos, disse o velho depois, no carro de volta. O ensaio correu perfeito, votos trocados em voz baixa, eu te escolho em cada curva, anéis de prata com gravuras de estradas. Lúcia veio, rígida, mas presente, e ao ver Manuel dançando devagar com João ao fado, amoleceu, és feliz, primo. Isabel aprovaria. Lágrimas selaram. O dia do casamento amanheceu radiante, sol de junho banhando a cidade. Na câmara, João em fato preto tatuado sutilmente, Miguel em cor elegante, Manuel como testemunha, broche brilhando. Votos foram poéticos, tu me ensinaste que amor é moto, acelera, freia, mas nunca para. Beijo selou, aplausos ecoaram, Angels, família, aliados. A festa no cais foi sinfonia, fado de Marisa misturado a DJ Kier, bacalhau e petiscos, fogos sobre o Tejo. Manuel dançou com Rosa, sussurrando, obrigado por me acordares. Vasco, ao canto, sorriu para Rui, vês. Possível. Mas o clímax veio ao anoitecer, um grupo de skinheads, ouvindo rumores, tentou invadir, garrafas Molotov prontas. Alarmes soaram, Angels e aliados, incluindo Vasco, formaram muralha. João e Miguel, recém-casados, lideraram, não hoje. Não no nosso dia. Polícia chegou, mas o mal fora contido sem sangue, só olhares que diziam, fim de era. Noite avançada, casados deitados na cama de hotel em Belém, João traçou o anel de Miguel, sobrevivemos. Miguel beijou, sempre. Verão pós-casamento foi lua de mel estendida, viagem ao Algarve com Manuel, praias de areia branca, mar azul corando. Manuel nadava como jovem, contando histórias de juventude. Teu casamento. Foi minha vitória também. O outono retornou com folhas dançando no vento do Tejo, mas agora carregava doçura de colheitas maduras. João e Miguel, recém-casados, navegavam a vida conjugal com a graça de quem aprender em curvas perigosas, discussões sobre quem lava a louça resolvidas com beijos, planos de futuro traçados em mapas de estrada. O estúdio expandia, um anexo para terapia artística, com psicólogos voluntários ajudando sobreviventes de preconceito. Diogo liderava sessões para jovens, sua voz ganhando autoridade, tinta não mente. Ela cura. Manuel, aos 82,5, era epicentro de sabedoria quieta. Seu livro de memórias, Cartas de um Veterano, publicado por uma editora indie de Lisboa, vendia devagar mas tocava profundo, veteranos escreviam, agradecendo por voz dada a silêncios. Ele assinava em feiras literárias, bengala de lado, rodeado de admiradores que o chamavam avô da ponte. Eu sou só o pai que acordou tarde, respondia, mas olhos brilhavam. Contudo, sombras persistiam. Lúcia, a prima, após o casamento, mergulhara em crise, seu filho, de 28, saíra do armário como bi, e preconceitos velhos ressurgiram. Ela ligava para Manuel à noite, como fazes para aceitar? Ele, paciente, contava do tapa, foi o fundo do poço. Mas o amor de João me puxou. Aos poucos, ela mudava, visitando Lisboa com o filho, jantares tensos virando laços. Nos Angels, Miguel enfrentava a eleição para presidente do chapter. O Tourão retornara, reformado, propondo alianças com o ONGS Kier. Somos protetores, não predadores, discursava. Mas opositores internos, remanescentes de rigidez, sabotavam, roubo de fundos para uma ação de rua. Investigação revelou um traidor, um novato infiltrado por rivais de Vasco. Confronto no armazém, porquê? Perguntou Miguel. O traidor, olhos baixos, medo de mudança.
mas viu o erro. Expulso, mas com chance de redenção via terapia, lição de misericórdia. João, inspirado, tatuou o traidor antes da saída, um fênix nas costas. Renasce. E renasceu, o novato juntou-se a um grupo de apoio, contando sua história em podcast. Vasco, agora mentor informal, abria um café em Moraria, sem ódio, slogan. Rui gerenciava, servindo cafés com conversas sobre identidade. Um dia, um assalto, ladrões locais, eco de passado. Vasco enfrentou sem armas, levem o dinheiro, mas levem lição, ódio não enche barriga. Polícia pegou os ladrões, mas a mídia transformou em redenção no beco. Para João, o conflito pessoal veio em forma de ex, Paulo, o primeiro amor, reaparecendo após anos em Londres. Carta, vi teu casamento online. Parabéns. Mas lembro-nos. Encontro num café do Chiado, Paulo, mais velho, olhos nostálgicos. Tu mudaste o mundo, João. Conversa fluiu, mágoas curadas, amizade renascida. Miguel, sabendo, incentivou, passado é tatuagem velha, não apaga, mas não dói. Ciúme breve, mas superado em noite de reconciliação, corpos e almas entrelaçados. Natal 2026 foi ápice de união, família ampliada, Lúcia e filho, Rosa, Diogo, até o pai de Miguel, recuperado, viajou de trem-ceia com fado Kier, presentes simbólicos, Manuel deu a João seu antigo relógio de sargento, tempo é teu agora. Lágrimas e risos, fogueira na lareira contando histórias. Ano novo trouxe surpresa, gravidez de Lena via inseminação, serei pai, mãe com parceira. Celebração no estúdio, tatuagens de berços. Manuel, emocionado, ofereceu-se como avô honorário, ensinarei histórias de coragem. Primavera 2027, Manuel completava 83, festa surpresa na praça, agora renomeada Praça da Redenção, por petição local. Discursos, fado, dança. Mas saúde fraquejou, tosse persistente, exames revelando pulmão enfraquecido pela guerra. Nada grave, disse o médico, mas João viu medo nos olhos do pai. Eles viajaram a Fátima, peregrinação particular, Manuel orando por força, João por paz. Deus não julga amor, murmurou o velho na capela. Retorno fortaleceu, Manuel juntou-se a um coral de idosos que era, voz rouca cantando Amar pelos dois. Verão trouxe calor opressivo, e com ele, crise maior, onda de ataques homofóbicos em Lisboa, inspirados por político extremista. Um bar aliado queimado, clientes feridos. Ângeles mobilizaram, João organizou vigílias tatuadas de protesto. Manuel marchou, bengala erguida como lança, não mais tapas. O clímax veio numa manifestação no Rossio, extremistas contra-atacaram, pedras voando. Miguel protegia o grupo, João carregava um ferido, Manuel tropeçou, mas Vasco ergueu, não cai, avô. Polícia interveio, prisões feitas, mas o impacto durou, mídia nacional cobriu, forçando debate parlamentar sobre leis anti-ódio. Na calmaria pós, João e Miguel a adoção consideravam, um Diogo nosso. Manuel abençoou, serei bisavô. O outono de 2027 caiu suave sobre Lisboa, com ventos que carregavam sementes de mudança para solos férteis. João, agora 44, sentia o casamento como raiz profunda, Miguel e ele, sincronizados como engrenagens de Harley, dividindo não só cama, mas sonhos. O estúdio virara centro comunitário, workshops de tatuagem terapêutica, palestras com ativistas, até uma ala para arte que era financiada por doações pós-documentário. Diogo, aos 21, era sócio júnior, seu lobo tatuado agora mentor de novatos. Manuel, lutando tosse com remédios amargos, persistia em rotinas, manhãs na praça alimentando pomos, tardes lendo para crianças em bibliotecas públicas, histórias de soldados que amavam em segredo. Seu livro vendera o suficiente para uma segunda edição, com prefácio de João, meu pai, minha ponte. Ele assinava com floreios, mas noites tossia sozinho, recusando pena, é só o tempo cobrando aluguel. Lúcia, transformada, mudara-se para Lisboa com o filho, abrindo floricultura em Alfama, pétalas como metáforas de florescimento. Tu me salvaste, Manuel, dizia em visitas. O filho dela, Tomás, tatuara-se com João, uma flor com espinhos, beleza armada. Nos Ângeles, Miguel como presidente consolidava, alianças com polícia para patrulhas seguras, eventos de caridade com bares que era. O Tourão, redimido, liderava um subgrupo de mentoria para ex-gangues. Mas tensão veio de fora, Chapter rival do Sul, liderado por um machista radical, ameaçava território, não por drogas, mas por pureza club. Invasão noturna num depósito, tiros no ar, motos rugindo. Miguel negociou, paz ou guerra.
O rival recuou, impressionado pela unidade que era inclusiva. Vascos Café prosperava, virando-a para diálogos, mesas onde ex-odiadores e vítimas conversavam. Um cliente, um político local closeted, buscando coragem. Tu me mostraste saída, disse a Vasco, que tatuara a frase em seu braço via João. Para João, conflito interno, exaustão pós-manifestação, pesadelos do fogo no bar. Miguel notou, forçando retiro, fim de semana em Óbidos, vila medieval com muralhas como abraços. Lá, sob estrelas, João confessou, medo de perder, como perdi Paulo. Miguel curou com palavras, perda ensina valor. Tu és meu tudo. Amor reavivado em caminhadas, beijos em torres. Natal foi mágico, neve fina cobrindo Lisboa, ceia com todos, pai de Miguel contando piadas roucas, Lena com barriga crescendo. Presente de Manuel, cartas inéditas para o futuro neto adotivo. Ensina-o a perdoar. Ano novo, fogos sobre Tejo, votos renovados. Janeiro trouxe gravidez confirmada de Lena, menina, esperança. Manuel, emocionado, tricotava boates desajeitados. Primavera, Manuel piorava, pulmão cedendo. Hospital de novo, oxigênio sibilando. Família velava, João lendo fados, Miguel tocando harmonica, Rosa cantando baixinho. Eu vivi o suficiente, sussurrou Manuel. Obrigado, filho. Pelo tapa que nos uniu. Ele partiu em maio, sob flor de laranjeira, sorriso sereno. Funeral na praça, Ângel sem cortejo de motos, fado e quando, túmulo ao lado de Isabel com inscrição, amor venceu. Luto veio, mas legado floresceu. João tatuou âncora alada no peito, Pai eterno. Miguel expandiu Ângels com Fundação Manuel Costa, proteção a idosos quer. Verão, casamento de Lena, João padrinho. E a adoção, menino de 10, órfão de preconceito, chamado Manuelzinho. O verão de 2028 banhou Lisboa em ouro líquido, o Tejo testemunha silenciosa de legados que brotavam como videiras resilientes. João, com 45 anos agora marcados por linhas suaves de riso e perda, erguia-se como guardião do que Manuel deixara, não só memórias, mas movimento. A Fundação Costa, sob liderança de Miguel, instalara abrigos em bairros periféricos, refúgios para idosos GLBT, com fados semanais e tatuagens gratuitas para cicatrizes emocionais. Diogo gerenciava sua voz e quando, aqui, ninguém é invisível. O estúdio, agora tinta viva e memória, homenageava Manuel com parede de fotos, ele na praça, no orgulho, no leito final. Clientes vinham por isso, veteranos tatuando medalhas reimaginadas como bandeiras, jovens adotando frases do livro, coragem a coração aberto. Rui, casado com parceiro, CO geria filial em Porto, espalhando a tinta curativa. Lenas Esperança nasceu em julho, berço de risos no apartamento de João e Miguel, que a balançavam como tios devotos. O pai adotivo, Manuelzinho, aos 11, desenhava motos com asas, para voar como Manuel. A adoção fora jornada, audiências, terapias, mas amor celara. Ele tem teus olhos, brincava Miguel, vendo João ensinar o menino a traçar linhas. Vasco, aos 40, candidatara-se a vereador, plataforma anti-ódio, inspirado pela praça. Campanha dura, ataques de mídia conservadora, bandido vira santo. Mas aliados, Ângels, Fundação, até Lúcia com flores em comícios, ergueram-no. Vitória estreita em setembro, primeiro discurso, eu bati num velho. Hoje, protejo todos os velhos. Conflitos não acabavam, extremistas, enfraquecidos mas venenosos, planejavam boicote à Fundação. Infiltrado via Tourão, plano frustrado, Esperança, ironicamente, salvou, um dos conspiradores, pai de trans, desistiu ao ver o abrigo ajudar seu filho. Redenção em cadeia, como dominós. Para João e Miguel, luto por Manuel evoluir à celebração, viagem anual ao Algarve, acampando onde o velho nadara. Ele aprovaria nossa família, dizia João, mão na de Miguel, Manuelzinho correndo dunas. Noites, sob estrelas, renovavam votos, em curvas e retas, juntos. Outono trouxe livro de João, tatuagens de um filho, memórias entrelaçadas com ilustrações de Diogo. Lançamento na praça, agora placa oficial, em memória de Manuel Costa, ponto de amor. Lágrimas, aplausos, fado de despedida. Natal, família ampliada, Tomás casado, Rui com filhos, Lenas Esperança gatinhando. Ceia com assado, histórias de Manuel. Ano novo, fogos, brindes, por legados. Primavera 2029, João, 46, sentia plenitude. Estúdio lotado, Fundação expandindo a Coimbra.
Miguel, presidente eterno, planejava retiro, hora de te liderar. João riu, juntos, sempre. Verão final, manifestação nacional, praça cheia. João discursou, um tapa uniu-nos. Amor nos mantém. Multidão rugiu, arco-íris no céu. E assim, em Lisboa eterna, o ciclo continuava, de dor a luz, ódio a abraço. O bandido batera, mas o filho gay, com Angels, ser a tapeçaria da redenção. Amor, profundo e teimoso, vencera.